A populosa região de Santa Terezinha conta com a subsede do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região. O moderno espaço e bem localizado é para atender todas as categorias de trabalhadores e aposentados e tem como foco atendimentos voltados à saúde. São dentistas, médicos e psicólogos que garantem aos associados mais qualidade de vida. A diretoria do sindicato mantém o seu compromisso de garantir a toda a população mais cidadania. Esperamos a sua visita na Rua Corcovado, número 1175. Piracicaba reforçou a saúde para cuidar de você nesta época que aumentam as doenças respiratórias. Instalamos novos equipamentos, ampliamos o número de médicos, preparamos as equipes para atender com mais rapidez. E lembre-se, todo cuidado é importante. A vacina contra a gripe, hidratação, manter os ambientes ventilados. Para casos leves, faça consulta pelo PiraSUS Digital. Prefeitura de Piracicaba, fazendo o que precisa ser feito. A APUESP está presente em todo o estado, em cada sala de aula, na vida de cada profissional da educação. Em defesa da escola pública gratuita, laica e de qualidade, da dignidade profissional de seus associados, da cidadania plena e da democracia. Comunicado de responsabilidade da APUESP. Há quase 40 anos, Piracicaba abriu as portas pra gente. E a gente abriu as portas para você. Vimos essa cidade crescer, vimos famílias se formarem, sonhos se realizarem, gerações se encontrarem por aqui. E hoje, ao celebrar 259 anos dessa história, a gente celebra também tudo que construímos juntos. Momentos, memórias e um carinho que atravessa o tempo. Piracicaba é mais do que uma cidade, é lar, é encontro, é pertencimento. Por isso, hoje, quem parabeniza é quem tem orgulho de fazer parte dessa trajetória há quase 4 décadas. Parabéns, Piracicaba, que venham muitos e muitos anos com a gente, ao seu lado, sempre. São os votos do Shopping Piracicaba. Vila Flex Colchões, está pensando em comprar um colchão novo ou trocar o seu colchão? Você tem que vir para Vila Flex Colchões. É isso mesmo, aqui você vai encontrar colchão de mola, colchão de espuma, casal, queen, king, todos os tamanhos e modelos, a pronta entrega com o melhor preço, parcelado no cartão de crédito sem juros. É isso mesmo, a entrega mais rápida de Piracicaba está aqui na Vila Flex. Você compra cedo e entrega à tarde. Tá precisando de um colchão de mola, colchão de espuma, box queen, box baú, travesseiro, cabeceira, tudo que você precisar para o seu conforto, para o conforto do seu quarto, você vai encontrar aqui na Vila Flex Colchões. E a Vila Flex Colchões tem 2 lojas para melhor atender você. Nós estamos aqui na Avenida 2 Córregos, número 437, fácil acesso, estacionamento na porta, cafezinho, água gelada e um atendimento personalizado que você vai encontrar só aqui na Vila Flex Colchões. E você que está aí na região da Vila Resende, nós temos a loja na Vila Resende na Avenida Manuel Conceição, número 607, com estacionamento na porta, fácil acesso, cafezinho, atendimento personalizado que você só encontra aqui na Vila Flex Colchões. Vila Flex Colchões, você merece dormir bem? Vem! Em agosto, Piracicaba comemora 259 anos. E o presente do SEMAI é seguir cuidando da cidade e de quem vive aqui. Nos últimos 18 meses, foram mais de 200 milhões de reais em investimentos para modernizar o sistema de abastecimento, com obras como a nova ETA Luiz de Queiroz, a ampliação da ETA Capim Fino e muitas outras melhorias. Use água com consciência e evite desperdícios. SEMAI e Prefeitura de Piracicaba, fazendo o que precisa ser feito. Todas as quartas-feiras você recebe as principais informações e tira suas dúvidas sobre o Memorial Planos, Grupo Unidas e Grupo Bom Jesus. Afinal, as melhores escolhas são as que trazem tranquilidade.
Bateu aquela fome? Em mim bateu a fome e a gente fica pensando, aonde comer? Tem que comer num lugar bom, bem servido, com clima legal. E onde que eu tô? Tô na Toca da Coruja. Olha o João aqui, João! Netão! Meu amigão. Joinha? Tudo beleza? Tudo, graças João, a Deus. hoje eu quero comer uma coisa muito gostosa. Já começou a esfriar. Aqui na Toca você pode escolher o prato, pode escolher o lanche. Quer ver só? Quantos lanches são aqui, João? São mais de 200 tipos de lanche. Aqui quem manda é você. Escolhe o pão francês, o pão de hambúrguer, pode ser com tomate, pode ser com vinagrete e você mesmo pode montar seu lanche. Você fala o que você quer, eu ponho. Agora tem os pratos também, que é uma delícia, viu? E um prato parmegiana. Parmegiana, filé gorgonzola. Temos as sopas agora que com frio. Palmito, ervilha, cebola, aspargo, mandioquinha com carne seca, abóbora com carne seca, caldo verde e, ó, canja, daqui, ó. Agora eu fiquei mexido aí, viu? Acho que eu vou num caldo bem gostoso, delicioso, porque durou um tempo, hein? Tá frio, hein, John? É. Friozinho, não tá? Vinhos nacionais e importados. Bom. E posso falar pra você? É o mais barato da cidade, é o vinho aqui. Pronto, tá aí, ó. Lugar bom pra você comer, se sentir satisfeito nesse finalzinho de noite aí, que é uma delícia, hein? Um caldo. Ai, que beleza. João, aberto até que horas? Até o último cliente, mas é assim, é até 1h dia de semana, fim de semana até as 3, na quinta, e sexta e sábado até as 4. Mas enquanto tiver gente, a gente tá aberto aqui. Ó, vai ter show essa semana aí, eu tô sabendo que vai ter show, o pessoal sai do show e vem jantar aqui, né? Já tem um monte de gente de mesa reservada pro final do show. Beleza, então você não perde o seu tempo. Já pensou em sair com sua esposa, sair com seu amigo, sair com a sua amiga? Vem pra cá, vem pra Toca, você vai escolher um prato delicioso e vai saborear. E se preferir, liga 3434-3089. Motoqueiro vai na sua casa, leva a maquininha, fica todo mundo feliz. E tá vindo de carro? Tem lugar aqui com manobrista, tem lugar para você parar com total segurança, muitas vagas, é comodidade para você. Preço excelente, comida de primeira, pratos variados, lanches, quantos lanches! E um caldinho que é delicioso. Então, ó, depois da balada, fim de noite, depois da festa, vem pra cá, vem jantar aqui, clima delicioso e procura o João, que o João é gente boa. E todo dia você vem aqui e vai encontrar com o Neto, com a Maria e com a Ana aqui. Vem pra Toca você também. Vem! Piracicaba reforçou a saúde para cuidar de você nesta época que aumentam as doenças respiratórias. Instalamos novos equipamentos, ampliamos o número de médicos, preparamos as equipes para atender com mais rapidez. E lembre-se, todo cuidado é importante. A vacina contra a gripe, hidratação, manter os ambientes ventilados. Para casos leves, faça consulta pelo PiraSUS Digital. Prefeitura de Piracicaba, fazendo o que precisa ser feito. Boa noite, Piracicaba e região. Boa noite, região metropolitana. Boa noite, Maria. Boa noite, Neto. Boa noite a todos que nos acompanham nessa sexta-feira, esse programa especial que você vai poder rever também nesse final de semana. A gente agradece muito a sua companhia. Neto, aliás, final de semana especial com festa italiana em São Pedro. Festa italiana, mamma mia, na cidade de São Pedro, com cantor, com música e com muita comida deliciosa. Gastronomia italiana, mamma mia. Essa coisa boa, boa. E olha, para começar, deixa eu dar um recado da Drogal, gente. Tá aí, chama no Zap, a equipe da Drogal vai atender você. Compre e receba na sua casa. Você vai escolher através do e-commerce, do drogal.com.br, e aí você vai ligar no 0800 347, também o WhatsApp, viu? Você vai mandar o WhatsApp, olha, eu quero esse produto. E claro, um motociclista com total segurança vai entregar na sua casa. A ligação é gratuita, viu, gente? Chama pelo Zap e receba na sua casa mais um serviço da Drogal. Disque Drogal. Informações pelo telefone 3401-3000. Drogal, feita por pessoas, feita com coração. A diretoria executiva do Hospital Unimed Piracicaba acaba de inaugurar a Sala de Reabilitação Cardiopulmonar Fase 1, um espaço dedicado à segurança, à recuperação e ao cuidado integral dos pacientes. Doutor Carlos, hoje mais uma entrega para os beneficiários da Unimed Piracicaba, essa sala que é uma inovação no interior paulista. Queria que o senhor contasse para o nosso público do que se trata esse espaço. Esse espaço é um espaço inovador aqui em Piracicaba e na região.
da reabilitação cardiovascular, né? E que traz os pacientes, principalmente os pacientes pós-alta da UTI, operados de cirurgias cardíacas, ou os pacientes mesmo que estão na enfermaria, né, ou mesmo pós-procedimentos hemodinâmicos, poderem reativar rapidamente a sua atividade cardiovascular. Isso é fundamental. Então, todos os equipamentos aí que estão aí colocados, e com equipe de fisioterapia assistida, fisioterapia por cardiologistas, né, e assistência da enfermagem, evidentemente, toda ela então, é um upgrade para a pessoa sair evidentemente, mais recuperada do hospital, com uma brevidade de internação também. Isso é fundamental, hoje é o que antes não se preconizava, porque o paciente era operado, tinha suas atividades, eram suspensas suas atividades, né? Não podia, era repouso, né? Não é mais. É isso daí, essa sala é para isso, para você precocemente, né, voltar a ter suas atividades. Exatamente como cirurgia de quadril, cirurgia, né, que eles fazem você voltar rapidamente a poder se locomover, para evitar uma série de complicações e sequelas. Então, parabenizei toda a equipe que você viu, pela ideia brilhante, né, tanto da nossa coordenadora, da Priscila e da Fernanda, da fisioterapia, e dos médicos também que acompanham o Daniel, né, e trouxe para nós mais essa inovação dentro do Hospital da Unimed. Doutor, é uma inovação dentro do interior paulista, né? E o senhor destacou também alguns destaques da Unimed Piracicaba em nível estadual e nível nacional. Vamos destacar para os nossos beneficiários também. A ANS nos classificou um dos 5 melhores hospitais do estado de São Paulo, Agência Nacional de Saúde, inclusive incluindo hospitais de São Paulo. E a Unimed do Brasil nos classificou um dos 5 melhores do país, dos 170 hospitais de Unimed do país. Então, realmente, a gente tem que ter muito orgulho de ter o Hospital Unimed Piracicaba. Temos dificuldades, temos falhas, evidentemente, mas o importante não é você apresentar, é você buscar soluções para isso. Porque falhas sempre ocorrerão, problemas sempre existirão. O que você não pode é acatá-los de uma forma assim, passiva. Né? Você resolve um, aparece o outro, resolve outro. É o tempo todo. E em saúde é assim que funciona. Né? Não vai existir, o hospital vai estar perfeito. Não existirá hospital perfeito. Nós procuramos a perfeição. O buscar da perfeição, você mitiga muito as complicações, os problemas dos pacientes. Entendeu? Então a gente está buscando a perfeição realmente do atendimento aqui, assistência hospitalar da Unimed Piracicaba. E, quiçá, eu falo isso aí, né, a posterior, futuramente, chegaremos ao máximo de assistência. Melhor, falta algumas coisas, com o novo complexo hospitalar, o novo hospital que inaugurará o ano que vem, o nosso pronto atendimento infantil novo, que terá internação nessa ala também, terá uma UTI pediátrica também dentro desse pronto atendimento infantil. Nós realmente faremos um complexo bem com a oncologia vindo para cá, com a hemodiálise vindo para cá, tendo realmente muito orgulho de conseguir fechar o complexo. Teremos salas de ambulatórios também, 52 salas de ambulatórios planejadas, um edifício garagem com 600 vagas. Então, teremos muita coisa para crescer, se desenvolver aqui num curto espaço de tempo. Tenho certeza que Piracicaba terá muito orgulho ainda nacional da nossa Unimed. Doutor, foi um destaque aqui na fala de todas, né? E a fala do senhor, a perseverança da equipe em conseguir esse espaço aqui dentro. E o senhor destacou bem esse aqui, todos eles muito orgulhosos e muito satisfeitos. Também ver a equipe nessa satisfação, eu acho que aquece o coração de todos, né? Exatamente, o que eu falei, eles pensaram, né? Eles pensaram. Eu não pensei, né, como se diz, eu não estou aqui para pensar. Eu penso lá na minha sala as coisas por cooperativa. Eles pensaram, e eu gosto de pessoas assim. Eu admiro pessoas que pensam. Sempre foi assim. Então, eu exijo dos meus colaboradores que eles pensem. E quando eles não pensam, eu fico um pouquinho, né, todo mundo sabe o que eu fico. Eu gosto que pensem, porque a exigência pessoal,
é muito mais importante do que uma exigência de outro, entendeu? A sua, para com você, é que te valoriza, é que faz você crescer, que faz você se orgulhar do que você é, fazer sua existência realmente valer a pena. Então, eu gosto. E eles pensaram, então eles me deixam muito orgulhoso realmente, entendeu? Me trouxeram muita aqui dentro de mim. Mais uma vez fiquei feliz por estar ainda dirigindo a Unimed Piracicaba e contar com essa equipe. Carlos, parabéns a toda a diretoria, né, que abraçou essa ideia, e os beneficiários já podem usufruir desse espaço. Já está funcionando, normal, já está aberto para todos. Eles aqui são rapidinhos, viu, aqui, são muito, assim, eficientes. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, um abraço a todos, mais uma vez, pela presença de vocês aqui, nos prestigiando. Obrigado, um abraço para vocês. Tchau. Doutor Daniel, hoje um dia especial aqui na Unidade do Coração, mais uma entrega para Piracicaba, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Satisfação enorme a gente poder inaugurar a sala de reabilitação cardiovascular. É um projeto que a gente vem desenvolvendo, amadurecendo, e hoje é a sacramentação disso daí, né? A gente está consolidando esse projeto que é talvez o último passo do tratamento que a gente pode oferecer para os pacientes, tá? A gente consegue aqui não só acelerar a alta, acelerar a melhora clínica do paciente, tem uma melhora psicológica que também auxilia muito, e a gente tem um grande ganho com isso. O paciente é tratado desde o momento que ele está chegando no hospital até a alta, e a gente consegue garantir aí uma melhor qualidade de vida, melhora de reinternação, não vai mais reinternar, o paciente sai bem melhor, então é um momento especial realmente. Doutor, vamos explicar para o público quais são os equipamentos, né, e os procedimentos que a gente tem a oferecer aqui nessa sala. Essa é uma sala que para começar, né, ela é sempre monitorizado o atendimento do paciente. Então, ela é um paciente que está internado, então ele está sempre cuidado, tem médicos próximos, a fisioterapia o tempo inteiro, e a gente consegue desenvolver aí não só a parte de exercício aeróbico, que é fazer esteira, existe a bicicleta, quase uma bicicleta ergométrica, a gente consegue fazer exercícios também com peso, lógico, tudo bem controlado e planejado, né? E temos algumas coisas muito interessantes. Nós temos um óculos de simulação virtual, que é muito interessante para auxiliar na recuperação do paciente, fazer exercícios. Enfim, a gente tem uma ampla gama de equipamentos que a gente pode oferecer para o paciente. E muito mais só do que a melhora clínica, né? O paciente recuperar, teve uma lesão no coração e está recuperando, existe uma melhora emocional, psicológica muito grande. É um paciente que está há algum tempo internado, um cara novo, e ele falou pra gente outro dia: eu não vejo a hora de chegar o momento de ir para a reabilitação, que é um momento ótimo. Esse paciente teve um caso gravíssimo, ele já está andando meia hora, 40 minutos na esteira, ele está super contente, e assim, é uma satisfação muito grande, porque a gente não está só resolvendo o problema do coração, está resolvendo o problema do paciente como um todo. A sala já está em funcionamento, né, doutor? Os beneficiários já podem usufruir desse serviço. Sem dúvida, Maria. Hoje a gente está usando ela diariamente, só inicialmente para os pacientes internados, né, que são os pacientes mais críticos. Já na UTI o paciente já começa a fazer a reabilitação, e o nosso plano continua na enfermaria, né? E o plano agora é começar a estender isso para os pacientes que necessitem dessa reabilitação na fase ambulatorial, quando ele já está em casa, né? Esse é um projeto que ainda nós estamos desenvolvendo, né, estruturando, mas esse é o próximo passo. Essa é intitulada Fase 1. O que isso significa e quais são as posteriores fases que virão? A fase 1 é do paciente que acabou de chegar no hospital, está internado, né? Então, ou ele está na UTI, acabou de ter um infarto, está com a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco descompensado, ele já começa esse tratamento aqui. Antes a gente deixava o paciente deitado na cama e resolvendo, hoje não. Tem que tirar ele o quanto antes do leito para fazer o exercício e ajudar a reabilitar. E essa fase 1 é toda a fase que ocorre dentro do hospital. Como são pacientes mais críticos e que precisam de um trabalho, é um treinamento. Nós estamos treinando para uma maratona aqui de reabilitação, de recuperação do paciente. A gente vai para a fase 2, que é a fase ambulatorial, mas sempre supervisionada. Então, essa fase 2 a gente normalmente planeja que o paciente que tem a necessidade do tratamento faça no hospital, onde a gente tem toda a estrutura necessária, e a gente consiga melhorar a condição clínica dele. E a fase 3, que aí sim é uma fase
já um pouco mais avançada, onde tem uma orientação melhor e todas, obviamente, sempre supervisionadas pela fisioterapia, sempre monitorizados e também com a equipe médica por trás dando todo o suporte. Doutor Daniel, parabéns, né, a você, a toda a sua equipe aqui, que aliás tem um empenho espetacular, né, destacar também o trabalho deles, que é muito importante. Com certeza. Isso daqui eu posso dizer assim, talvez tenha sido um facilitador, mas isso aqui é um projeto da fisioterapia principalmente, junto com a equipe de enfermagem. Essa é uma mudança de paradigma, a gente pode dizer, esse tipo de projeto de reabilitação. Tem muitos lugares que ainda não tem isso e é uma pena, porque isso deveria ter. Então a gente conseguiu, junto com a fisioterapia e a Fernanda encabeçando, mas não é só ela, né? É toda a equipe, junto com a equipe de enfermagem, porque tem que tirar o paciente da UTI, isso é um trabalho grande, tem todos vocês, mas aí toda a equipe entendendo, a equipe médica, obviamente, né? Mas toda a equipe entendendo permite que a gente consiga fazer esse tipo de trabalho e ter esse tipo de resultado, que é muito satisfatório. Obrigado. Vou conversar também com a Fernanda, que é responsável, a fisioterapeuta responsável por essa sala inaugurada aqui na Unimed Piracicaba. Fernanda, vamos falar, vocês estavam comentando aqui no cerimonial de abertura que esse espaço, primeiramente, é um sonho realizado da equipe que vai transformar a recuperação e o serviço integral, o cuidado integral com os pacientes. É um momento muito importante para a sua equipe, não é mesmo? Tudo bem? Tudo bem. É um marco, né, para a equipe da fisioterapia, né? É uma conquista de uma sala de reabilitação cardiovascular fase 1, que é a fase intra-hospitalar. Na região, somos referência, né? E não existe uma sala de reabilitação cardiovascular. Então, essa é a primeira sala de reabilitação cardiovascular na região. Como é que foi, Fernanda, o processo de pensar nesse local, né, e todo esse, até chegar, né, num denominador comum de tudo que precisava conter aqui dentro para que essa recuperação fosse plena? Eu sou uma fisio-entusiasta, né, que gosto de desafios, de buscar coisas. Então o Dr. Daniel, ele apresentou o serviço, né, de reabilitação cardiovascular em Ribeirão Preto, né, e aí surgiu aquele encanto, né. Então a gente elaborou um projeto, né, solicitando a diretoria, né, que a gente tivesse um diferencial para os pacientes, né, que a gente tivesse uma sala de reabilitação que a gente proporcionasse mais qualidade para o paciente, uma experiência diferenciada, mais segurança com a monitorização, e aí nasceu daí. E aí a Priscila abraçou toda a causa, a coordenadora da cardiologia, junto com o Dr. Daniel Lemos, que é o médico responsável, né, coordenador da hemodinâmica, e nasceu o nosso projeto aí. Tem uns anos, mas agora deu certo e se Deus quiser vai dar tudo certo. Olha, a gente está vendo as imagens, né? Um espaço extremamente bem equipado e também acolhedor. Essa é uma das características do jeito de cuidar Unimed, né? Integrando o bem-estar completo, a saúde física, mas a saúde mental também, que é imprescindível na recuperação. É um feedback, né, que os pacientes dão pra gente, né? O sair da UTI ou sair do quarto, né, da enfermaria e estar na sala de reabilitação proporciona uma experiência única e eles melhoram, porque eles podem escutar uma música, então vários aqui entram e pedem a música que quer. O óculos de realidade virtual permite uma experiência única, né, diferenciada, e assim, eles estão gostando bastante, os feedbacks são bem positivos, tanto da família quanto dos próprios pacientes. Fernanda, parabéns, né, a toda a equipe envolvida, a gente sabe que muita gente trabalhando com muito amor, né, com muita devoção ao trabalho e para atender aí da melhor forma os beneficiários. Parabéns a você e toda a equipe. Obrigada. Dedicação, amor e carinho não vai faltar, com certeza. Priscila, hoje mais um momento especial aqui na Unidade do Coração. Vamos falar um pouco dessa sala que ela foi pensada com tanto carinho pela equipe, né? Foi o que destacou aqui na hora do cerimonial, onde todos falaram, né? Primeiro da importância de um espaço como esse e de como a equipe se dedicou integralmente para que ela se tornasse realidade. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Maria. Essa sala, ela é fruto de um sonho de, acredito que uns 5 anos aí, quando a gente viu uma necessidade dos pacientes que ficavam na UTI cardiológica de fazer um exercício, uma reabilitação, ter um momento personalizado, individualizado, com privacidade, e aquilo nos incomodou.
né? E aí que a gente foi buscar o que tem de melhor para esse tipo de paciente, o que eu posso fazer, até onde a fisioterapia pode chegar, né? E as meninas foram pesquisar nos centros de referências o que tinha de melhor. A gente viu que não tem isso no interior e não tem até hoje, já passou todo esse tempo e não tem. E a gente já apresentou o projeto, né? Infelizmente não tinha espaço ainda, mas a fisioterapia continuava a trabalhar tudo isso dentro do ambiente da UTI, mas com aquelas restrições. Então, quando a gente surgiu esse espaço, o projeto já estava pronto, porque isso a gente já tinha guardado, né? E a gente selecionou as melhores profissionais, né, capacitadas, especializadas realmente nisso. E a gente montou essa sala com muito carinho. Teve um investimento financeiro muito alto da diretoria. E pensando nessa parte, tanto motora, como no fator psicológico, como no fator emocional. Então, dele sair da unidade de terapia intensiva e ter um momento que ele pode usar um óculos de realidade virtual, ele pode ouvir uma música, ele pode ver um vídeo, ele às vezes gosta de ver jogo de futebol, uns que querem correr, outros querem só caminhar, quer andar de bicicleta, o que ele quer fazer? Ele tem uma hora para ver o que ele quer fazer, né? Então a gente melhora a experiência dele, a jornada dele, desde a entrada do pronto-socorro ou da pós-cirurgia cardíaca dele, né? E a gente começou fazendo nos pacientes de UTI, né? Só que já ficou pequeno, porque o paciente da UTI, ele tem alta, vai para enfermaria. E aí? Aí lá ele fala, ai, nossa, acabou minhas sessões. Não. Então agora a gente pega a cadeira de rodas, busca esse paciente da enfermaria e continua o segmento dele aqui, até ele ir embora. Então, assim, isso aqui é o que tem de mais moderno para oferecer para o paciente, né, com problema cardiovascular. Então, a gente pega pacientes de infarto agudo, insuficiência cardíaca, tudo que as meninas, né, a Fernanda já falou, cirurgias cardíacas, cirurgias de troca valvar percutânea, e a gente consegue trabalhar toda essa reabilitação. Para quê? Para ele melhorar a classe funcional dele, que é ele conseguir pegar um neto no colo, caminhar na rua porque ele quer ir no mercado a pé e não ficar ofegante, não ficar cansado. Muitos saem daqui depois da alta, voltam para academia ou começam a ir na academia. A maioria começa na academia, então assim, é muito legal. E eles dão retorno, mandam mensagem, como eles acompanham no ambulatório aqui cardiológico, eles voltam rotineiramente em consulta. Então eles contam pra gente, nossa, entrei na academia, agora eu tô indo na casa da minha filha a pé. Então assim, isso aqui é uma satisfação. Então agradecer a diretoria executiva por ter acreditado, a insistência, né, que a gente teve de ir lá apresentar, fomos insistentes mesmo para mostrar que é o que tem de melhor. Então, assim, a gente consegue, num espaço pequeno, trazer uma qualidade, né, de atendimento incrível aqui para o paciente. É qualidade de vida, né, Priscila? A gente que acompanhou desde a inauguração da Unidade do Coração e de lá para cá, vocês só vêm aprimorando, né, os serviços, e esse aqui, como foi destacado por todos os cardiologistas que trabalham aqui, é que esse fecha um ciclo de cuidado completo com o paciente. Então é a Unimed Piracicaba mais uma vez saindo na frente. Mais uma vez. Nós começamos a unidade, né, um pouco modesta, e aí quando nasceu, já nasceu pequena, né, era só hemodinâmica, um pouquinho de UTI. O pronto atendimento cardiológico já teve que expandir super rápido, não dava mais. Aí houve a necessidade da parte dos exames diagnósticos, teste ergométrico, ergoespirométrico, Holter, mapa, todas as modalidades de ecocardiograma, e foram nascendo salas, nascendo equipamentos, nascendo exames muito rapidamente. Então, assim, essa aqui é a cerejinha do bolo, né? Realmente para o paciente que é de insuficiência cardíaca, de infarto, que ele vai conseguir fazer basicamente é o quê? É uma academia dentro do hospital, enquanto ele está internado, enquanto ele está recebendo medicação na veia, ele consegue aqui fazer esse tipo de academia para ele ir embora mais cedo, para ele voltar para a família mais cedo, ele não ficar reinternando porque ele ficou com uma falta de ar, ele veio correndo para o hospital, a gente consegue acompanhar. Então o que a gente quer é que ele fique bom rapidamente para voltar para sua família. É isso. Priscila, parabéns, você, toda a equipe envolvida, né, que a gente sabe que trabalha no dia a dia com muita dedicação, com muito carinho para o bem-estar do beneficiário e a qualidade de vida de todos. Obrigada e parabéns. Obrigada sempre. Obrigada pela presença de vocês e obrigada pela diretoria executiva por acreditar em mais um sonho aqui da Unidade do Coração. Olá, sou Carlos Eduardo Carraro, tenho 45 anos, recentemente passei por uma troca de válvula no coração
Em seguida, tive que fazer uma nova cirurgia para introdução de um stent e, em decorrência, também tive uma endocardite que venho tratando há algum tempo. Estou há 60 dias aqui no Hospital da Unimed e gostaria de enfatizar a importância do Centro de Reabilitação Cardiovascular aqui no hospital. Vem me ajudando muito, tanto no aspecto físico como mental. Fisicamente, é muito importante ter profissionais capacitados, acompanhando, monitorando, nos assistindo e definindo os limites, nossas condições físicas, acompanhando a evolução física. Isso nos dá uma segurança maior e uma confiança para seguir, né? E mentalmente, porque também sai daquele ambiente hospitalar. A gente consegue ter algumas distrações diferentes dentro do hospital. A Arégia faz atividade física, além de contar com o óculos virtual, que também nos dá uma sensação diferente, jogos online e, com certeza, muito importante na nossa reabilitação. Chegou o momento de você se dar um presente especial, assim como para sua família também. 7 de setembro, gente, é um feriadão prolongado que você vai usufruir lá no Otto Hotel. Então já reserva a data lá com eles, tá? Para você não perder essa oportunidade. Gente, 7 de setembro cai numa segunda-feira, então, ó, muita gente vai ter aí vários dias de folga e vai aproveitar muito e muito bem lá no Otto Hotel. Gente, é feriado prolongado e o melhor lugar é no Otto para você desfrutar de momentos especiais. Gente, lá tem pensão completa, tá? Você tem café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar delicioso. Você tem também uma estrutura completa de lazer, esporte, recreação, é muito bacana. É uma programação especial para você curtir ali as piscinas do Otto, tem piscina aberta, tem piscina interna também. Então, ó, se o tempo tiver calor, você pega o solzinho lá na piscina externa no Jardim Maravilhoso. Se tiver mais fresquinho o tempo, você tem a opção da piscina aquecida maravilhosa e as jacuzzis deliciosas que o Otto oferece. E é um refúgio à natureza, gente, um jardim maravilhoso para você recarregar as energias, né? Pisar na grama, aquelas árvores, aquele cheiro gostoso de natureza, os jardins, as flores, tudo pensado com muito carinho para o seu lazer e para o seu bem-estar. Então já anota o WhatsApp do Otto Hotel e faça a sua reserva, garanta, porque ó, o Otto, ele trabalha, né, com uma equipe maravilhosa que está esperando a sua visita. É 11 porque fica na cidade de Itu, aliás, muito pertinho, né, aqui tanto para a região metropolitana de Piracicaba, cidades aqui da região metropolitana, como muito perto de Campinas, muito perto de São Paulo. Então aproveite e já salva o WhatsApp do Otto Hotel aí no seu celular. É 11 porque fica em Itu, 94131 4646. Otto Hotel tá esperando você nesse 7 de setembro. Piracicaba mais uma vez saindo na frente, né, em se tratando de economia, de sustentabilidade e visão para o futuro. Gente, essa semana eu acompanhei lá no Teatro Municipal Dr. Losso Neto a Agenda Pira 35, né? A Prefeitura lançou um documento com diretrizes para o desenvolvimento integrado, sustentável da cidade. É uma agenda onde a gente tem vários segmentos ali da sociedade que dá um norte, né? Para a gente chegar em 2035 com uma cidade ainda melhor. Olá pessoal, olha, primeiramente agradecer à imprensa, cada um de vocês estão aqui, tá? Eu acho que isso aqui é um marco histórico para Piracicaba, porque é uma agenda construída ao reverso de agenda normal. A sociedade propunha para o executivo
E o executivo acatava ou não? Aqui é o contrário, o executivo ouviu a sociedade e a partir daí o executivo fez compromisso de ele trabalhar em cima de uma agenda que a sociedade construiu e prestar conta todo ano das ações. E vocês vão poder observar pela rede social, pelo site da prefeitura, vocês vão observar toda a meta. Então qualquer cidadão vai poder baixar lá pelo Sem Papel da prefeitura, lá no site oficial, vai ter a agenda, que lá vai estar metas de curto, médio e longo prazo em 8 eixos, como saúde, educação, infraestrutura, turismo, social, meio ambiente, em todas as áreas. Esse é o maior compromisso. É um compromisso que o Poder Executivo está fazendo, não como mandato, mas como exatamente projeto de governo, que é diferente de mandato. É uma ação de Estado que fica para os próximos 10 anos. Piracicaba escolheu um caminho. É um norte, gente. A gente precisa ter um norte na vida. A gente precisa saber o que a gente quer fazer em curto, médio e longo prazo. E Piracicaba, como cidade, como região metropolitana, não tinha um compromisso com a sociedade no curto, médio e longo prazo nos próximos 10 anos. Então, o parabéns vai a cada um de vocês, a cada um piracicabano que nos vê, nos ouve, nos assiste, nos acompanha. E parabéns por quê? Porque agora ficou compromisso. Enquanto estivermos no Executivo, a gente trabalhar para colocar essa agenda de pé para os próximos anos que estivermos, e isso perpassa mandatos, não fica só nesse mandato. Então a importância da agenda na realidade é um prêmio, na realidade é uma obrigação do Executivo e um prêmio para a sociedade que vai poder acompanhar passo a passo. E tem mais, todo ano o Executivo vai ter que prestar conta, nós, os secretários, vai prestar conta das ações aqui desenvolvidas, o que aconteceu, o que não aconteceu, como foi feito, se atingiu as metas. Então é um compromisso do Poder Executivo trabalhar diretamente com a vontade da sociedade nessa agenda. Eu acho que a gente fortalece a vontade da população, porque na realidade foi um plebiscito que uniu toda a sociedade organizada, que ficaram quase um ano trabalhando voluntariamente. Não foi os secretários que fizeram, os secretários apoiaram, nós tivemos a iniciativa, mas na realidade foi a própria população através de quem? Através das organizações sociais, sindicais, empresariais, comerciais, representantes da sociedade, através de moradores de bairro, através de representantes da saúde, da educação, através de representantes das escolas técnicas, tecnológicas, faculdades, universidades, SEBRAES, SEMAI, SEMA, tudo, meio ambiente, ou seja, a sociedade colocou o que ela quer e os objetivos. E a nossa obrigação, a partir de agora, é seguir a agenda enquanto estivermos no mandato e deixarmos um legado para a próxima gestão que a população vier a escolher. Clarissa, hoje uma noite especial para Piracicaba. Vamos falar desse evento que hoje vai ser apresentada para a população a Agenda Pira 35. Nós estivemos no lançamento aqui no ano passado. Vamos relembrar do que se trata a agenda. Tudo bom, Clarissa? Como vai? Oi, Maria. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Obrigada pela presença. Realmente hoje é uma noite especial. O prefeito Elinho Zanata vai entregar para toda a comunidade de Piracicaba a nossa Agenda Pira 35. Nós tivemos reuniões com a sociedade civil organizada desde o ano passado. Na realidade, em outubro do ano passado, nós lançamos o projeto que vocês estiveram aqui com a gente no teatro. Depois nós tivemos 4 meses de reuniões intensas. Nós tivemos 18 grupos temáticos e a sociedade civil organizada se dividiu nesses grupos e nós tivemos a elaboração de um diagnóstico de como Piracicaba já estava o ano passado e aí nós desenhamos programas e ações de curto, médio e longo prazo para serem realizadas até 2035. E é importante dizer, Maria, que são ações que não serão realizadas só pela prefeitura. Da mesma forma que a sociedade civil participou da elaboração, a gente vai precisar de todas as pessoas para a execução dessas ações, porque tudo foi desenhado ouvindo a comunidade. Claro que nós já tínhamos ações desenhadas no plano de governo, no início da gestão do prefeito Elinho Zanata, mas a sociedade civil veio, conversou com a gente, mostrou, olha, isso dá, isso não dá, isso a gente precisa, isso não é legal. Nós desenhamos tudo isso e hoje a gente vai entregar a revista impressa para que todos tenham acesso a esse material.
Eu me lembro, Clarissa, na fala da cerimônia do prefeito, que ele falou, gente, nós precisamos pensar num município como se pensa, por exemplo, numa empresa, tendo metas, tendo objetivos, né? Tendo uma agenda mesmo, que é o que vai acontecer aqui. Então, juntou-se diversos setores, né? Para conversar o que a gente almeja fazer daqui 10 anos. É esse o intuito? É esse o objetivo da revista, né, da Agenda Pira 35. Eu acho que é bacana tocar nesse assunto, porque o prefeito Elinho sempre exigiu de nós, secretários, essas ações de planejamento. E com a sociedade civil não foi diferente. O que a gente precisa entender é que existem ações que elas serão realizadas curto prazo, mas existem ações que serão realizadas curto, médio e longo prazo, porque elas serão constantes. Mas, por exemplo, ações que acontecerão só de longo prazo, mas para que elas aconteçam, algumas de curto prazo, médio prazo, terão que ter acontecido antes. Por isso que foi um planejamento estratégico, pensado com a sociedade civil, o que cada passo tem que ser dado nos determinados momentos, para que tudo aconteça e Piracicaba se desenvolva cada vez mais. Certeza. Clarissa, a gente vai ter acesso como a esse material? Vai ter ele impresso? Vai ter online? Como é que a população pode adquirir? A gente tem hoje os exemplares impressos que serão entregues e também serão enviados às entidades que participaram conosco, mas também de forma online. No site da Prefeitura a gente vai ter o link para disponibilização e as redes sociais de todas as secretarias terão lá o seu post fixado. Então, quando você entrar na rede social, por exemplo, da Secretaria de Turismo, o primeiro post fixado vai ser da agenda, que vai jogar para o site e aí você consegue baixar o material e ter acesso. Vou conversar com o Eduardo, que está representando o Sebrae aqui hoje. Eduardo, uma noite muito importante para Piracicaba. Vamos falar desse evento e como o Sebrae colaborou também para essa agenda. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Maria, como vai? Olha, nós estamos felizes de estar aqui participando desse momento. Piracicaba é uma cidade protagonista. Piracicaba representa aqui para nós, Sebrae, um núcleo regional, uma referência para muitos municípios. E ficamos felizes que essa prefeitura tenha tido a iniciativa de colocar em pauta um planejamento de médio e longo prazo. Por que isso? Porque em gestão, e o Sebrae tem na sua pauta gestão por essência, a gestão é necessária para você tomar decisões. E o planejamento é parte desse processo decisório de gestão. Então, quando a prefeitura convidou todas as entidades, os representantes da sociedade civil para uma discussão do futuro de Piracicaba, nós, Sebrae, vimos isso com ótimos olhos e fizemos questão de participar de todas as frentes que nos foi possível participar. Participamos do governo, participamos do turismo, participamos do eixo educação, estivemos presentes em todos os eixos. Nosso desejo é que seja próspera a atuação deste governo, deste plano e que ele se perpetue. Clóvis fazendo parte da sociedade civil, representando a sociedade civil. Clóvis, vamos falar dessa noite aqui hoje, né? Uma agenda que vem sendo pensada por diversas mentes, né? Pensantes, pensando no bem-estar do piracicabano, da piracicabana e almejando aí um crescimento e uma qualidade de vida ainda mais efetiva dentro da cidade. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É exatamente isso. Eu acho que quando a sociedade é chamada a participar, todos ganham. E esse chamado que a prefeitura, que o governo do Elinho fez, foi atendido prontamente pela sociedade piracicabana. E isso tornou o processo um movimento muito rico, porque nós tivemos sindicatos, associações, moradores, lideranças populares, lideranças sociais participando. E ninguém conhece mais a cidade do que os seus moradores. Por isso que foi um processo longo e muito rico, e que se transforma numa coisa que para Piracicaba não é novidade. Nós já tivemos o Piracicaba 2010, outras oportunidades, mas essa vem num momento importante da cidade, num momento importante para o mundo, que discutir o futuro, os caminhos que queremos é muito importante. Então foi um processo de sucesso e eu tenho certeza que a implementação disso só trará benefícios a toda a cidade. Com certeza. Essa agenda vai estar disponível no site da Prefeitura para que a população tenha acesso. Conta um
um pouquinho para o nosso público, Clóvis, como é que foi o dia a dia dessas reuniões, como é que vocês se organizavam ali para tomar essas decisões almejando esse futuro 10 anos? Olha, foi um processo muito bem organizado, porque nós tínhamos grupos temáticos e dentro de cada grupo temático, especialistas e usuários do serviço público. Então essa convivência permitiu que nas discussões surgissem pontos que foram agregados e depois sistematizados por um trabalho muito bacana feito pelo PSEG, que conseguiu sistematizar e enxugar para que a gente tivesse muito claro quais são os objetivos a serem cumpridos. Então, qualquer pessoa pode pegar esse livro depois e falar, ó, isso aqui está andando, isso aqui não está andando. É um processo muito didático e simples. Vou conversar com o Paulo, que hoje está representando aqui diversos sindicatos aqui da cidade de Piracicaba, que representam também a nossa região metropolitana, né, Paulo? Falar da importância desse evento aqui nessa noite e dessa agenda vislumbrando aí 10 anos. Tudo bem? Como vai? Tudo ótimo, Maria. É uma honra participar. E a Agenda Pira 35, ela nos leva a um caminho. Piracicaba, na próxima década, ela vai ter caminhos a ser desenvolvidos e percorridos. E aqui nós desenvolvemos 18 eixos. No caso, o eixo que eu trabalhei junto com a equipe foi o eixo que o secretário José Luiz Ribeiro tem a pauta, que é a Secretaria do Emprego, Renda de Piracicaba. Então nós trabalhamos essa parte do empreendedorismo, o emprego e renda de Piracicaba. E nós definimos metas em aproximar as instituições de ensino profissionais junto com as empresas e associações de empregadores. Porque hoje qual que é a nossa realidade? A escola ela forma o profissional, ele sai da escola e não consegue emprego. A empresa ela necessita da mão de obra qualificada, só que não tem essa conexão e ela não acha essa mão de obra. Então a nossa proposta, desse eixo, é fazer essa aproximação. Escola formadora de profissionais e as associações que empregam. E também a gente está com um olhar na tecnologia e no desenvolvimento humano. Porque, por exemplo, com o carro elétrico, quem que vai consertar esse carro? Hoje a gente não tem mão de obra em Piracicaba. Então a gente está trabalhando para que as escolas técnicas de Piracicaba, Senai, tenham um olhar para o futuro. Para quem vai cuidar? Vai ser um mecânico? A gente não sabe. Porque não sabe nem se vai chamar mecânica, que é o carro elétrico. Então é uma nova visão e uma nova realidade que Piracicaba, a cidade metropolitana, ela precisa caminhar. A gente não deve lutar contra a tecnologia, a gente tem que alinhar a tecnologia e assim caminha a nossa sociedade. Com certeza, você tocou num ponto muito importante, Paulo. Haja vista que Piracicaba está vislumbrando, né, crescimento industrial. A gente tem muitas indústrias chegando, né, com já se instalando na cidade. Então a gente vai sim, né, conversamos recentemente com as ações do secretário Zé Luiz, feito na praça, feito com estudantes também em escolas, né, visando aí o futuro desses jovens, e vamos precisar sim, haja vista essa expansão. E a gente sabe que Piracicaba acaba trazendo essa mão de obra à nossa cidade, mas também das cidades vizinhas, né? Com certeza. Maria, o Wagner da Silveira Juca, ele é o presidente do nosso Instituto Intersindical. E esse é o trabalho que ele tem feito, ele tem falado. Piracicaba hoje não é mais uma cidade sucroalcooleira. Hoje ela é uma cidade que ela está voltada para a tecnologia, para a indústria 4.0 e 5.0. E hoje a modernidade, Maria, hoje uma padaria, ela não faz mais o pão. O pão ele vem congelado, você está entendendo? Então mudou muito. E a gente precisa modificar isso. Hoje o pedreiro, hoje tem as máquinas que imprimem a parede. Então você tem que preparar esse pedreiro para ele estar trabalhando com a máquina, aprender a programar, a aprender as novas tecnologias. Essa é a nossa visão. A gente está sempre trabalhando aliado com a tecnologia e com a modernidade. Thalita Cimesp, que é um grande parceiro, né, do município, e claro que dentro aí da Agenda Pira 35 não ficaria de fora. Vamos falar desse momento e essa noite que é especial para Piracicaba. Tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. Obrigada, Maria, mais uma vez pela atenção.
Com certeza, esse é um momento muito importante para a entidade, né? Estar mais uma vez acompanhando a prefeitura no desenvolvimento, num olhar para o futuro do município. E isso foi dividido, né? A composição do Pira 35, da agenda, todo esse cuidado na divisão de grupos, com um olhar para todas as frentes do município, tanto para o desenvolvimento da indústria, do comércio, prestação de serviços, dos centros comunitários, das entidades, né, assistenciais. Você reforça a necessidade de Piracicaba manter-se como um polo de referência na inovação e no desenvolvimento. Então, para o Cimesp, em nome de toda a nossa diretoria, do Paulo Estevam Camargo, que é o nosso presidente, e do Eric, que estava à presidência no início das atividades do Pira 35, é um motivo de orgulho estar participando dessa agenda tão importante para a cidade. Com certeza. A gente estava conversando esses dias atrás, né, Thalita, a respeito de como Piracicaba tem a crescer em se tratando de indústrias que estão chegando para o nosso município, que isso vai necessitar de mão de obra especializada, qualificada, e essa agenda, ela também visa esse setor, né? Com certeza, com certeza. A gente tem um crescente olhar das empresas, né, do setor metal mecânico, seja também da parte produtiva automotiva ou de parte de inovação mesmo, né? É um olhar muito forte. E isso reforça a necessidade do município manter disponível mão de obra, né? Qualificada, ou desenvolvimento de mão de obra, até terrenos, espaços. Enfim, ela está organizada na mobilidade para que as empresas mantenham-se atraídas pelo município. E é um pouco disso que foi tratado na discussão da agenda, muito bem conduzida aí pelos secretários, pela prefeitura e a equipe designada à época do trabalho. Conversar também com o Juliano, representando a CIP. Juliano, a CIP, que é uma grande parceira do município em diversos segmentos, e é claro que dentro da Agenda 35 não ficaria de fora, né? Vamos falar um pouquinho desse momento aqui hoje que Piracicaba está vivendo e do papel da CIP colaborando com esse projeto. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Veja, eu acho um momento muito importante para a cidade de Piracicaba, porque ele dá um norte. E a CIP, né, dentro desse contexto, que ela envolve aí hoje quase 8 mil empresas, isso dá previsibilidade. E para o empresário, é muito importante você ter previsibilidade no sentido de qual é o norte da cidade, para onde que a cidade vai, o que ela está interessada em desenvolver, para que eu também, como empresário, possa me preparar. E a CIP, obviamente, apoiando todo esse movimento. Com certeza. Efetivamente, Juliano, contar um pouquinho para o público como é que foram essas reuniões, né, que vocês tiveram. Lembrando que esse projeto começou lá em 2025, né? Sim. E vocês tiveram diversas reuniões com cabeças pensantes plurais, sim, né? Para chegar num senso comum, para apresentar hoje para a população essa agenda, né? Vamos contar como é que foi a dinâmica. Sim, Maria, veja, essa dinâmica ela foi muito interessante. Primeiro porque, como você disse, ela foi bem plural. Ela procurou trazer não todos, mas a grande maioria das entidades civis de Piracicaba que pensam Piracicaba para levar ideias, né, para formar esse plano de ação, ou Pira 35. Então, eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Eu, particularmente, como pessoa física, participei do comitê, podemos chamar assim, do turismo. E, assim, desenvolvido pela Clarissa, inclusive, foi muito bem conduzido, muito objetivo, muito claro, com o envolvimento de várias entidades, várias pessoas que estão envolvidas com o turismo ou que gostam, né, do turismo. Então, isso eu acredito que espero, né, está todo mundo bastante ansioso para ver qual foi, né, o fechamento disso tudo. E o que mais importante, volto a reforçar, que foi o município, a administração, chamar todas essas pessoas para entender o que cada um pensa e, com todas elas, chegar num denominador comum, ou seja, num objetivo comum. Porque se a gente não sabe o que nós queremos, não chegamos a lugar nenhum, né? Então isso está sendo muito importante e vai ser muito importante
para o desenvolvimento de Piracicaba. Serginho representando a sociedade civil e o Conselho de Segurança nessa noite aqui. Serginho, uma noite muito importante para Piracicaba. A gente sabe do seu envolvimento em diversas entidades da cidade, sempre com um olhar voltado ao crescimento de Piracicaba e à qualidade de vida da população. Essa agenda, ela tem esse intuito, não é mesmo, Serginho? Tudo bem? Tudo bem, Maria. Obrigado. Privilégio poder estar falando com todos. A grande oportunidade que é dada para que a sociedade civil participe de um trabalho suprapartidário. Não é uma bandeira partidária, é um projeto de cidade, para a população da cidade. E todos os pilares que discutiram temas específicos, áreas específicas, compondo um trabalho de grande relevância para que a gente possa pensar uma cidade para o futuro hoje. Porque já está acontecendo o futuro, nós estamos construindo ele. Então, o nosso aprendizado com o ontem, a nossa convicção do que hoje estamos fazendo, para que a gente tenha um olhar fixo no futuro. Este é o grande diferencial quando o poder público abre essa oportunidade da sociedade civil participar de uma construção como essa. Foi livre, cada um colocou aquilo que entende, como pensa. Então, a grande relevância de um trabalho coletivo, com muitos atores, sem nenhuma intenção partidária no processo. Foi muito livre. Então, acho que esse é o diferencial, é isso que vai ficar como contribuição para toda a coletividade. Parabéns a todos que se dispuseram a trabalhar, a dedicar o seu tempo voluntariamente, para que pudesse ficar um registro do olhar de Piracicaba. Serginho, Piracicaba sendo sede de região metropolitana, a gente sabe que essas ações, elas acabam refletindo nas nossas cidades do entorno também. Sim, Piracicaba assume, né, esse protagonismo pela característica, como bem você colocou, e serve de referência e modelo. Isso é muito importante. Tudo que nós discutimos sempre foi aberto e ampliado no campo, no pilar da segurança. A integração da região, as nossas fronteiras, né? Os nossos limítrofes, foi muito discutido isso. Isso mostra, como você colocou, Maria, a relevância, a importância de você fazer um trabalho local, mas com uma potencialidade e uma capilaridade regional. Muito importante. Serginho, parabéns a todos os envolvidos e que nessa noite aí, com essa apresentação, né, e vai ser disponibilizado no site da Prefeitura para toda a população poder acompanhar, né, e que a gente possa seguir essa agenda, né, de forma próspera para o bem-estar de toda Piracicaba e região. Perfeito. E o importante ela foi construída nesse ano. Nós temos 10 anos pela frente, as coisas mudam, nós somos orgânicos. Então ela pode ter que passar por revisão, mas a linha mestra está construída. É um privilégio, né? E eu tenho certeza, né, que todos estão muito felizes por estar colhendo fruto hoje e que a gente possa colher frutos também no futuro. Oficina dos Óculos, Óticas e Conserto. Você que quebrou a perninha, caiu aquele parafusinho pequeno ou colocou aqui assim na blusa, né, na camisa, deu um abraço e quebrou o óculos. Passa lá e você vai poder fazer um orçamento, né? Porque eles são especialistas em conserto de óculos também. Além de trabalharem com as melhores marcas, tanto de óculos, né, de armação, como de lentes, lentes de contatos e óculos de sol. Você encontra tudo lá na Oficina dos Óculos. São 3 lojas aqui em Piracicaba, atendendo também toda a região. Vale a pena você vir a Piracicaba, você que está assistindo a gente aqui da nossa região metropolitana, e fazer um orçamento na Oficina dos Óculos. A loja 1 fica no centro da cidade, na Rua Benjamin Constant, 897. A loja 2 é em Santa Terezinha, na Rua Virgílio da Silva Fagundes, 599. E a loja 3, no bairro Alvorada, na Avenida Rio das Pedras, 2562, é Oficina dos Óculos.
Em agosto, Piracicaba comemora 259 anos. E o presente do SEMAI é seguir cuidando da cidade e de quem vive aqui. Nos últimos 18 meses, foram mais de 200 milhões de reais em investimentos para modernizar o sistema de abastecimento, com obras como a nova ETA Luiz de Queiroz, a ampliação da ETA Capim Fino e muitas outras melhorias. Use água com consciência e evite desperdícios. SEMAI e Prefeitura de Piracicaba, fazendo o que precisa ser feito. Todos os dias a vida desperta em pequenas histórias. Histórias que nascem no silêncio da manhã. Em cada gesto de cuidado, em cada olhar, em cada sorriso, descobrimos o que realmente importa: o amor, a esperança, a presença. A odontologia está além do tratamento. Ela transforma vidas, abre caminhos, cria novas lembranças. Porque todo sorriso é um convite para celebrar a vida. Você é um agente de transformação através da saúde e sorrisos. Uniodonto. O nosso sorriso é único. Empreender é construir caminhos todos os dias e ninguém precisa fazer isso sozinho. A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba é o ponto de encontro de quem trabalha e acredita na força dos negócios. É na ACIP que mais de 7.600 empresas se conectam, ampliando relacionamentos e fortalecendo negócios. E desses encontros nascem as histórias que fazem Piracicaba crescer. ACIP, conectar para fortalecer. Piracicaba reforçou a saúde para cuidar de você nesta época que aumentam as doenças respiratórias. Instalamos novos equipamentos, ampliamos o número de médicos, preparamos as equipes para atender com mais rapidez. E lembre-se, todo cuidado é importante. A vacina contra a gripe, hidratação, manter os ambientes ventilados. Para casos leves, faça consulta pelo PiraSUS Digital. Prefeitura de Piracicaba, fazendo o que precisa ser feito. A medicina de Piracicaba acaba de entrar em uma nova era. Chegou ao Hospital Unimed o sistema cirúrgico Da Vinci X, uma das tecnologias mais avançadas em cirurgia robótica do mundo. Agora, os procedimentos são realizados com precisão milimétrica, menos dor, incisões menores e uma recuperação muito mais rápida para o paciente. Tudo isso com o cuidado, a segurança e a excelência que só a Unimed Piracicaba oferece. O futuro da medicina já é presente aqui. Unimed Piracicaba, sempre à frente. Viajar bem é escolher uma empresa que se preocupa com cada detalhe da sua experiência. Na Piracicabana você viaja em uma frota renovada, com modernos ônibus de 2 andares, mais conforto, tecnologia e segurança para transformar cada trajeto em uma experiência ainda melhor. E em diversos trechos, você ainda aproveita todo o conforto das poltronas leito, pagando tarifa de executivo. Para oferecer uma experiência ainda mais completa, inauguramos um Espaço Cliente em Piracicaba. Um ambiente criado para proporcionar um atendimento mais próximo, ágil e personalizado, garantindo mais praticidade, conforto e suporte aos nossos passageiros. E tem mais! Estudantes e professores têm 50% de desconto nas passagens para viagens dentro do estado de São Paulo. O benefício é válido não apenas para os trechos da Piracicabana, mas também para viagens com o Expresso de Prata e a Itamaraty. Planeje sua viagem pelo site oficial piracicabana.com.br ou pelo app Piracicabana Oficial e parcele sua passagem em até 6 vezes sem juros. Piracicabana, uma empresa que investe em conforto, inovação e atendimento para oferecer a melhor experiência em cada viagem. E nesse aniversário de 259 anos de Piracicaba,
A Aviação Piracicabana parabeniza nossa cidade cheia de flores, cheia de encantos, que acolhe todos que nela chegam e que deixa saudade nos que dela partem. Saudade dos nossos deliciosos peixes, pamonhas e das belezas dos nossos cartões postais. Parabéns, Piracicaba! São os votos da Aviação Piracicabana. Imagine um mundo onde a tecnologia e a inovação se unem para gerar vapor. Bem-vindo a Dan Power, especialistas no desenvolvimento customizado de caldeiras e equipamentos desde 2001. Contamos com 2 modernas fábricas operando com equipamentos e recursos avançados. Alta performance, precisão nos projetos, agilidade e comprometimento são os diferenciais que impulsionam o nosso sucesso. Dan Power, tecnologia e inovação na geração de vapor. Já imaginou ter carne fresca na geladeira por até 15 dias? As embalagens com tecnologia ATM do Delta Supermercados removem o oxigênio e protegem a carne naturalmente, inibindo bactérias e preservando o sabor e a cor por muito mais tempo. Procure esta embalagem e tenha muito mais praticidade no seu dia a dia. Piracicaba reforçou a saúde para cuidar de você nesta época que aumentam as doenças respiratórias. Instalamos novos equipamentos, ampliamos o número de médicos, preparamos as equipes para atender com mais rapidez. E lembre-se, todo cuidado é importante. A vacina contra a gripe, hidratação, manter os ambientes ventilados. Para casos leves, faça consulta pelo PiraSUS Digital. Prefeitura de Piracicaba, fazendo o que precisa ser feito. Há 35 anos, nossa missão não é apenas representar empresas, é liderar a capacidade transformadora da indústria na sociedade. Desde 1995, nossa convenção coletiva de trabalho assegura o equilíbrio, a segurança e a sustentabilidade das relações de trabalho. Fortalecer o ecossistema empresarial é garantir que cada engrenagem humana e corporativa gire em perfeita harmonia. Somos um centro pulsante de soluções estratégicas. Hoje, as associadas contam com um ecossistema completo de soluções e serviços que apoiam decisões estratégicas e fortalecem a competitividade dos negócios. Juntos, e sempre com um olhar no futuro, geramos empregos, movimentamos cadeias produtivas e impulsionamos a inovação. Guiados pela mesma convicção que nos trouxe até aqui, uma indústria forte constrói uma sociedade mais forte. Cinesp, 35 anos impulsionando empresas, fortalecendo relações, movendo a indústria. Nada como uma noite bem dormida, não é mesmo, gente? Quando a gente não dorme bem, não passa o dia legal, né? Não produz direito, fica irritado muitas vezes, com sono, né? Porque se você não recarrega suas energias à noite, durante a noite, num sono de qualidade, você não tem um dia bom, né? E aqui, ó, na Vila Flex Colchões é onde você tem os melhores colchões para você poder ter um sono de qualidade. Dá uma olhada nessa oferta que a equipe do Marcelo lá da Vila Flex preparou para você. É um conjunto de colchão e box, tá? Dá uma olhada que lindo que tá, que elegante. Esse é o Luno Queen, é Ecoflex para vocês, com molas ensacadas, tá? E tá com preço muito bom, tá excelente esse preço para você de R$ 358,90 por R$ 2.843 à vista, tá? E ainda você pode parcelar no cartão em 10 parcelinhas de apenas R$ 284,30 sem juros, gente. Então, tá aí o seu colchão para você aproveitar e trocar o colchão aí da sua cama. Aproveita e leva esse conjunto, né, que tá valendo muito a pena. Você que tem aquela cabeceira bonita, aliás, se você não tem uma cabeceira para combinar com esse colchão lindo aqui, lá na Vila Flex você também vai ter vários modelos que vai combinar com o seu quarto aí, tá bom? Aqui em Piracicaba são 2 lojas. Loja 1 fica na Avenida Manuel Conceição 607, na Vila Resende, e a loja 2 na Avenida 2 Córregos 437, no Piracicamirim. Vila Flex Colchões, porque você merece dormir bem.
Carol conosco, seja bem-vinda. Muito boa noite. Bom entardecer, né, Carol? Tudo bem com você? Boa noite, Neto. Boa noite, pessoal de casa, né? Mais um dia aqui. Eu fico muito feliz, né, em poder participar do programa e trazer informação para o pessoal de casa. E mais um dia, graças a Deus, né? É isso daí, né? Dia de muito calor, que hoje fez calor, que é bom. Que Cara, bom. Te aproveitar para você. A gente sabe que o inverno e o tempo seco prejudica muito, né? Essa questão, toda essa parte, né, de ouvido, nariz, garganta, né? E tem relação mesmo, Carol, é legal a gente abordar um pouquinho isso, antes de a gente falar dos aparelhos da Philips, né, que é a nossa prioridade, trazer tecnologia para você que nos assiste, falar sobre os aparelhos auditivos da Philips. Mas aproveitando que a Carol está aqui, vamos falar um pouquinho, né, desse período, né, que fica meio seco, aí faz frio, aumenta o acúmulo de cera no ouvido. Como é que funciona tudo isso, Carol? Então, né, a gente pensar em inverno, aumenta o número de doenças respiratórias, né? Sim. E a região de cabeça, né, tudo ali tá meio que interligado, né? Mesmo a questão de nariz, né? A gente tem uma tuba que chama tuba auditiva, que ela vai, né, de nariz até a orelha média. Olha só. Então, o que a gente nota? Quando a gente tá resfriado, a gente fica entupido. Perfeito. Né? E por quê? Porque aqui, né, em região de seios da face, fica tudo congestionado, cheio de secreção, e também essa região. Então, por isso que a gente sente aquela sensação de que a orelha tá tampada. É verdade, parece que tentar, né? Tá com algodão no ouvido, né? É aquela sensação como se a gente estivesse descendo a serra. Isso. Né? Que a gente fica tudo tampado dentro da cabeça, começa a dar dor de cabeça. É porque toda essa região tá com secreção, né? Então, isso influencia também na nossa audição. Como eu tô toda congestionada, eu tô com secreção nessa região de orelha média, o som, ele encontra um impedimento. Né? Porque o som ele vem viajando, vai entrar no nosso conduto, vai vibrar ali, né? Membrana timpânica, ossículos. Então, nessa região fica tudo cheio de secreção. E aí o som ele não consegue passar, ele encontra essa barreira, né? Esse meio líquido. Então, a gente tem uma queda, né, de audição. Em alguns casos é temporário, então, mediante um tratamento, né? Por isso que é importante passar no médico, né? Perfeito. E fazer os exames, a gente consegue ver nessa alteração de orelha média, fazendo exames, né? A fonoaudióloga ela consegue constatar, né? E o médico também. Ver que está ali naquela região e fazer um tratamento específico, né? Fazendo esse tratamento, essa secreção vai embora, existe uma grande chance, né, de que a audição ela volte para o normal. Mas se a gente não trata, né, essas alterações em orelha média, isso pode gerar ali uma perda auditiva permanente, né? Daí a importância, né, de qualquer sensação que a gente tenha de alteração auditiva, a importância da gente correr, né, investigar e ir atrás do especialista para poder ter o que fazer antes que isso se torne uma perda de audição de fato. Ô, Carol, outra pergunta que eu quero fazer para você, que é o seguinte, a gente fala de infecção no ouvido, né? Eu queria entender, existe só um lugar que a infecção acontece ou ela pode acontecer no caminho, por exemplo? Como é que é isso? E outra coisa, a infecção, ela é interna e aí ela se manifesta externamente ou a gente pode infeccionar o nosso ouvido de algo externo, pelo caminho auricular? Como é que funciona isso? Ela pode, né, acontecer ali antes da membrana timpânica, então, por meio de agentes externos, né? Também aí a importância de não passar o cotonete, nem colocar, nem introduzir nenhum corpo estranho na orelha, que pode me gerar ali, né, algum problema. Mas também em orelha média, né? Essas infecções, elas acabam acontecendo. Então, pode acontecer em diversas regiões da nossa orelha, né? Porque existe a orelha externa, a média e a interna. Então, em cada uma dessas regiões podem acontecer algumas patologias, né? E a infecção de ouvido é uma delas, né? Então, sempre quem vai diagnosticar e fazer o tratamento são os profissionais da área, né? Então, a gente tem que ter um segmento com os profissionais. Perfeito. Ah, senti uma dor. Eu falo assim, ó, dor nunca é normal, né? Dor sempre é o indicativo de que algo não está legal no nosso corpo. Então, se eu estou com uma dor de ouvido, estou com uma queimação, estou com uma coceira, a gente precisa procurar ajuda para ver o que está acontecendo. Durante o exame que você faz, né, o exame de audiometria, há casos que a pessoa se queixa, está doendo um pouquinho, ao examinar, você já se deparou com isso? E ao examinar você também pode identificar alguma coisa, algum problema, algum tipo de infecção, algum tipo de doença, Carol?
Isso, né? O exame de audiometria, ele é um dos exames que a gente faz da audição, né? Então, quando a pessoa ela chega, o primeiro ponto que a gente tem que ver é fazer uma meatoscopia. Então, a gente vai olhar, né, essa orelha, esse conduto. Ali a gente consegue ver se tem presença ou não de cerúmen, né, de cera, se tem presença ou não de um corpo estranho, né? Às vezes a gente olha, a gente vê que tem uma secreção estranha, purulenta, e aí a gente tem que encaminhar para o médico como primeiro ponto. Perfeito. Porque ali pode estar uma infecção, pode estar fungo, né? Pode ter um corpo estranho. Então a gente precisa, né? O primeiro ponto é que essa orelha ela esteja livre para que a gente faça qualquer tipo de exame. Né? Mesmo olhando, às vezes a gente vê ali uma membrana timpânica que não está com aspecto normal, Sim. e aí a gente encaminha para o otorrino, para o especialista, para que possa dar seguimento, né? E aí isso antes realmente de colocar o aparelho, usar o aparelho, porque às vezes a pessoa fala, né, eu vou colocar, não estou ouvindo, mas você consegue identificar se é um caso, por exemplo, de uma limpeza, né, ou um caso de um tratamento, e nesse momento não pode usar o aparelho, correto? Não, e nesse momento a gente não faz nem o exame. Perfeito. Né? Perfeito. Então eu preciso que essa orelha ela esteja sem nada, obstruindo a passagem do som. Porque eu brinco com os meus pacientes, eu falo, eu não tenho bola de cristal ainda. Né? Porque como que eu vou saber se essa cera está impedindo a passagem do som e a audição está dando alterada? Perfeito. Porque eu tenho uma perda de fato de audição ou porque eu tenho um impedimento físico obstruindo a passagem do som, né? Então, quando a pessoa ela chega no momento de fazer a audiometria, é porque todos esses passos eles já foram realizados e me possibilitaram a realizar o exame. Então, é dessa forma que é feito, né? Então, a pessoa fala assim para mim, mas não pode ser um caso de cera? Eu tenho um otoscópio que eu mostro no celular para ela. Eu falo, olha, seu conduto tá livre. Ela consegue acompanhar, então. Isso é muito legal, porque não fica no achismo, né? Ela falou que não tem, tô te mostrando que não tem. Né? Esse é um conduto, aqui tá a passagem do som. Tá vendo lá no fundo a membrana timpânica? Dá para ver o cabinho do martelo. Então eu consigo mostrar para a pessoa, para ela ter a certeza. Não, beleza, não tem cera. Então realmente eu tenho uma alteração auditiva porque eu tô com uma perda auditiva. Sim, né? sim. Então o primeiro passo, a gente faz tudo isso em consultório, para ter a garantia de que esse exame ele tá sendo realizado, né, de uma forma correta e com padrão ouro. Né, que seria realmente ter a certeza da perda de audição, qual é esse tipo de perda, se é uma perda mista, condutiva, se ela é neurosensorial, se ela, né, às vezes eu preciso mandar mesmo antes para o médico para ver, né? Esse não é, eu sempre falo, esse não é o momento de você colocar o aparelho. Eu preciso que você faça o tratamento, volte, e após a liberação, a gente volta a conversar. Então, a gente ali dentro da Philips, a gente tem uma postura muito séria. Né? Não é um lugar, uma loja para se vender aparelho auditivo, e sim uma clínica. Então, a gente, quanto profissional, tanto eu quanto a outra Carol, a nossa fono, a gente tem essa visão do ser humano do nosso paciente. Então, a gente sempre vai fazer de uma forma ética, visando a necessidade daquele cliente. Se não for o momento, né, a gente vai encaminhar, vai fazer os exames, os outros especialistas vão avaliar, e somente após a liberação a gente vai dar continuidade. E essa avaliação prévia que a Philips oferece para você que nos assiste é de suma importância, né? Que a Carol está dizendo aqui. Caso aconteça, né, ser o fato realmente de uma limpeza ou uma infecção, a Carol já vai orientar o senhor e a senhora a procurar realmente um médico adequado para fazer esse tratamento, né? Caso está tudo bem, a limpeza está ok, não tem nada obstruindo, aí sim vai fazer o teste de audiometria, né, Carol? Isso, né? Estando ali tudo dentro dos conformes, a gente realiza o exame de audiometria, né? E constatando que existe uma alteração auditiva, a gente vai explicar esse exame inicialmente para a pessoa, para o acompanhante, e se for o caso de um aparelho auditivo convencional, a pessoa ela vai poder experimentar ali na clínica. Ótimo, né? ótimo. Existem alguns casos que não necessariamente são casos de aparelho auditivo convencional. São casos de uma prótese implantável, um implante coclear, e ali mesmo a gente também vai fazer orientação e encaminhar para o especialista que pode realizar esse tipo de procedimento também. Né? Mas sendo o caso para aparelho auditivo, a gente também ali no mesmo momento já consegue fazer a adaptação,
fazer o ajuste, né, mediante a necessidade auditiva dessa pessoa, e ela pode experimentar. Isso eu acho que é fantástico, né? É algo que a Philips nos possibilita, é um privilégio, né? Que a pessoa ela possa colocar na orelha e sentir esse aparelho antes de comprar. É algo que, por exemplo, se a gente vai fazer um óculos, a gente não tem, né? Sim, A gente não tem pode ali, ficar como, uns né? dias em casa para ver se adapta ou não. Né? Eu faço adapta entre aspas, realmente, por quê? Nesse primeiro momento que a pessoa está entrando em contato com o aparelho auditivo, é natural que às vezes ela sinta um estranhamento, porque ela está ali muitos anos sem escutar. Então o cérebro está desabituado com alguns sons. Não é nem propriamente com o aparelho, mas é com a possibilidade de o som circular melhor ali, né? De voltar a escutar coisas que ela já nem lembrava que aconteciam, né? Então, se a gente for pensar... impacto para o cérebro isso, Carol? Existem muitos sons que a gente vai perdendo aos pouquinhos e a hora que a gente coloca o aparelho, eles voltam todos, né? Olha. Então, leva um tempo até o nosso organismo, até o nosso corpo e reabsorvendo esses estímulos, né? Eu falo que o aparelho auditivo, ele está mais próximo de uma fisioterapia do que de um medicamento que você vai lá e toma e resolveu. Né? Porque a gente está voltando a estimular o nervo auditivo, o cérebro voltando as informações. Então, esse período que a pessoa está com o aparelho é uma experiência, né? Não existe adaptação em curto prazo. Então, quanto mais assim a gente aguarda, né, espera essa audição piorar, prolonga, né, essa busca do aparelho auditivo, mais difícil vai ficando, né? Por quê? Porque a gente tem menos acesso aos sons. Sim. Então, a hora que coloca o aparelho, a gente leva um pouco mais de tempo para ir readaptando, retomando com esses estímulos. Então, aí também entra, né, a parte do nosso acompanhamento. Porque as pessoas, elas não são iguais, né? Eu posso ter, de repente, 2 exames idênticos, mas uma pessoa, às vezes, tem aquela perda de audição há mais tempo do que a outra. Ela tem uma sensibilidade maior do que a outra. Tem coisas que a incomodam e a outra pessoa não. Então, a gente tem que ver essa pessoa também como um indivíduo único e fazer essa assistência, esses ajustes, de uma forma que fiquem confortáveis. Para que a pessoa ela passe por esse período de aclimatização, de acostumar, de uma forma mais branda, né? Mais suave, mais gostosa mesmo. Então, a gente tem todo esse cuidado também de caso a caso, né? E reavaliando e marcando os retornos para fazer esses ajustes contínuos. Perfeito. Tem participação, tem pergunta para Carol, aqui da Philips Aparelhos Auditivos. Minha pergunta, há alguma dificuldade na pressão arterial? Olha só, devido... É isso? Mudou, isso é. Vamos lá, então. Minha pergunta, há alguma dificuldade na pressão arterial devido a essa dificuldade auditiva? É o Fernando que está mandando para nós, está falando de alguma correlação, né? Eu acho, com a pressão arterial e a dificuldade de se ouvir. Pode estar ligado, Carol? Pode ter algo que liga uma coisa a outra? Olha, Fernando, eu acredito que não, tá? Quem conseguiria, às vezes, né, te explicar melhor isso seria um médico relacionado a essas questões de pressão, né? Sim. Porque o ouvido, né, ele tem toda a inervação, né? Os vasos sanguíneos que passam ali, mas eu não posso te dizer se realmente alguma alteração pode estar desencadeando ou não essa perda auditiva, porque isso precisaria da gente, né, solicitar exames complementares, né? De repente uma ressonância magnética, dependendo do caso. Então é preciso que seja feito com uma equipe multidisciplinar, né? Para que a gente avalie se tem alguma correlação ou não, tá bom? Philips Aparelhos Auditivos, pode fazer sua pergunta, viu? 991411048. Você falou algo agora há pouco, nesse bate-papo, você falou assim, quando a gente sente aquela pressão no ouvido como se estivesse descendo a serra. É permanente isso? Por exemplo, a gente sai daqui, a gente sempre percebe isso. A gente vai à praia, começa a descer a serra, começa a dar aqueles estralos, aí você tem que abrir a boca. Às vezes até piora para mim. Quando eu abro a boca, piora. A minha irmã, uma vez, ela tampou o nariz e fez força. Ela sentiu uma dor tão grande, Carol, tão grande. Vamos falar um pouquinho disso, né? Desses mecanismos que quase nunca funcionam, né? Só piora. Mas assim, normaliza depois de você estar na praia uns dias, ou tem casos que a pessoa fica realmente, tá ruim pra caramba aqui, só quando vai embora melhora?
Não, na verdade, assim, geralmente é uma sensação transitória, né? Porque ela é derivada dessa diferença atmosférica, né? De altura em si. Então, é comum acontecer na serra, né? Porque a gente está no nível do mar, a gente sobe, depois a gente desce, né? Então, essa mudança, né, da pressão atmosférica faz com que a tuba auditiva, ela colabe, ela feche. Olha. E quando a gente faz esse movimento, né, de abrir a boca ou injetar ar, é justamente para forçar que o ar entre e abra novamente e equilibre a pressão ali na orelha média. Aham. É comum também no avião, né? A hora que a gente está sentindo que o avião está subindo, né? A gente tem essa sensação, né, de tampar o ouvido, mas daqui a pouquinho aquilo ali passa, né? Geralmente se passa em momentos, né? Caso isso permaneça, aí tem que buscar um médico. Que aí é um problema Pode ser um né? problema ali na tuba auditiva, pode ser realmente um problema ali em orelha média. Então aí tem que ser investigado, mas não é o comum não, tá? Vamos falar do aparelho agora, Carol, que eu acho que é importante. Passou pelo teste de audiometria, está tendo a possibilidade, a Philips oferece isso, de você fazer o teste com o aparelho, né? E a pessoa começa a notar a diferença. Pô, tá legal, tô ouvindo melhor, tá dando certo, né? Como é que é feito, então, a aquisição desse aparelho por parte desse cliente que foi até a Philips, Carol? Então, né, após, né, toda essa experiência, a pessoa optando pela compra do aparelho, a gente tem a facilidade dos parcelamentos, né? Então, direto pela clínica, hoje, por exemplo, a gente tem um parcelamento em até 21 vezes sem juros. E também temos um convênio com o Banco do Brasil, onde esse aparelho ele pode ser feito em até 60 vezes mediante esse intermédio bancário, né? Legal. Então, acabam ficando parcelas bem atrativas. Além disso, por exemplo, agora a gente está quase finalizando a promoção do Dia dos Pais. Ah, tá válida então, ainda? temos Legal. ainda alguns horários e aí a pessoal tem que aproveitar, porque está bem concorrido, são vários descontos em todas as linhas de aparelho, dependendo da tecnologia, é um desconto específico, mas todos os aparelhos estão com desconto, tá bom? Então, vale super a pena. Se você ainda está pensando, né, a respeito, está enrolando, porque a gente, como ser humano, a gente vai enrolando, né? A gente sempre vai deixando para depois. Então, não deixa para depois, não. É uma ótima oportunidade. Ai, meu pai está com dificuldade, meu avô está com dificuldade, meu irmão, estou falando 10 vezes a mesma coisa, parece que ele não entende. Gente, agende, aproveite, porque a oportunidade ela tá incrível e a gente ainda tem alguns horários antes do término da promoção. Excelente. Para você agendar com a Carol, é só você ligar no horário comercial, né? Pode ligar amanhã a partir das 9 para conversar com a secretária e agendar o horário. Às 8. Tá a partir das 8, então, tá vendo? Carol tá entrando antes agora. A partir da manhã sempre entrou, né, Carol? Não, sempre entrei. A partir das 8, então. 337. Fale, Carol. Não, olha, nosso horário de atendimento, né? É das 8 horas da manhã até 5h30 da tarde. Então, vocês podem entrar em contato. Esse telefone, tanto é o telefone fixo quanto o WhatsApp. Tá? As pessoas da região. Eu quero atendimento em Americana, Perfeito. eu quero atendimento em São Pedro, em Charqueada. O número de telefone para o agendamento é o mesmo, tá? Porque a nossa secretária é a Ana, ela organiza as agendas para que a gente consiga ir atender vocês, né? Então, é o mesmo atendimento que a gente tem aqui em Piracicaba, a gente leva, né, o equipamento até essas cidades para proporcionar a vocês mais conforto, né? Levar, né, a Philips a maior número de pessoas. Então, agendamento sempre por esse número de telefone. É só entrar em contato, manda uma mensagem, a gente vai conversar e vai conseguir agendar vocês, tá bom? Quais são as cidades, Carol? Vamos retomar? Hoje, atendimento temos Piracicaba, Americana, Charqueada e São Pedro. Excelente, excelente. Philips Aparelhos Auditivos, 019-3377-6941. Vai falar com a Ana, que é a secretária, agendando aí um horário para você passar e conhecer a Carol, bater um papo com a Carol. Certo, Carol? Perfeito? Perfeito. Tá bom. Obrigado, viu, pela sua presença. Um abraço a toda a equipe lá, viu? Obrigado. Eu já agradeço meu nome, em nome de todas elas, né, que já vieram aqui no programa, vocês conheceram. É sempre um prazer, né, estar aqui, conversar com o pessoal de casa e convidá-los, né? Vamos cuidar da audição, vamos ver como que tá a nossa audição. Não deixe para depois não, gente. Legal. Valeu, Carol. Philips Aparelhos Auditivos.
Moda feminina aqui em Piracicaba na Mulher Chique, você tem ali muitos modelos, tamanhos diferenciados também. Você tem saias, conjuntos, blazers, blusinhas, vestidos lindíssimos. E tem acessórios também, tem bolsas, tem carteiras, né? Tem alguns colares ali para você combinar os looks, tem presilhas, tiaras, só coisa linda você vai encontrar lá na Mulher Chique, que faz parte da rede HC, né? Os ternos que o Neto veste aqui diariamente do programa são da rede e eu também me visto com Mulher Chique. Dá uma olhada, a Larissa vai trazer pra gente as novidades outono e inverno, tá? Então passe por lá e confira. Oi Maria, oi Neto, hoje vou mostrar para vocês a coleção outono e inverno que chegou aqui na Mulher Chique. Camisas com colete em várias cores. Temos também essa blusinha justinha em várias cores, com detalhe na manga. Temos também saias em várias cores também. Temos essa blusa aqui no modal, em várias cores também. Para dias mais frios, temos esse sobretudo aqui em lã batida. Inclusive, eu estou vestindo ele, tem várias cores e tamanhos. Temos essa jaquetinha aqui em várias cores, com capuz bem forradinha. Temos também esse colete aqui forrado, super quentinho, para você usar com um vestido, com uma blusinha. Então venha conferir as muitas novidades de coleção outono e inverno da Mulher Chique. Estamos localizados na rua Moraes Barros, número 978, faz esquina com a Benjamin Constante. Esperamos vocês aqui para a loja. Vem pra Mulher Chique! Mulher Chique esperando a sua visita bem no centro de Piracicaba, uma esquina linda lá, na Moraes Barros, 978 aqui em Piracicaba. Então, estando pelo centro da cidade, visite a Mulher Chique. Piracicaba reforçou a saúde para cuidar de você nesta época que aumentam as doenças respiratórias. Instalamos novos equipamentos, ampliamos o número de médicos, preparamos as equipes para atender com mais rapidez. E lembre-se, todo cuidado é importante. A vacina contra a gripe, hidratação, manter os ambientes ventilados. Para casos leves, faça consulta pelo PiraSUS Digital. Prefeitura de Piracicaba, fazendo o que precisa ser feito. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer o quanto é grande meu amor por você. Piracicaba, cidade maravilhosa, passando para pedir para todos que orem, rezem, acendam suas velas, parabenizem Piracicaba, lugar abençoado, melhor que esse não há. Se tem, está com Deus. Piracicaba, eu te amo. Feliz aniversário! Atari Vintage Bar, sua nova opção de entretenimento em Piracicaba. Um bar retrô para você fazer uma verdadeira viagem no tempo. Salas com fliperamas e videogames. Um local para você curtir músicas que marcaram uma geração. Pop, rock, sertanejo, clássicos MPB, hits anos 80 e muito mais.
No Atari Vintage Bar, todas as quintas-feiras tem karaokê. E você pode aproveitar deliciosas porções, petiscos e bebidas variadas. Aberto de quarta a sexta-feira a partir das 19h30, localizado na Rua São João, 1407, Cidade Alta. Venha viver uma experiência única no Atari Vintage Bar. Você merece ter um momento doce durante o seu dia. Se dê uma pausa e se presenteie com as delícias das Zuleicas Doces. Um momento especial com uma experiência incrível. Ambiente climatizado, atendimento de qualidade, ampla variedade de produtos. Docinhos, bombons, pavês, bolos, tortas, pudins, salgados, cafés e muito mais. Zuleicas Doces oferece também possibilidade de reserva de mesas para reuniões de segunda a sexta. E ainda você tem a disponibilidade de adquirir bolos inteiros à pronta entrega. Encomendas para festas de aniversário, casamento e festas corporativas com cardápio diferenciado. Visite a loja das Zuleicas Doces, em Piracicaba, localizada na Rua Dona Eugênia, 775, no bairro São Dimas. De segunda a sexta-feira, das 11 às 19 horas e aos finais de semana e feriados, das 9 às 20 horas. Zuleicas Doces, o ponto doce da cidade. Essa data, como se fala no hino da cidade, essa cidade pujante que é Piracicaba, que faz 259 anos. Uma cidade aonde sim, tem o seu sotaque caipira, aonde essa cidade tem um time que leva para o Brasil o nome de 15 de Piracicaba, aonde tem um rio que tem uma música que fala o Rio de Piracicaba. Essa cidade não é só essas belezas. Essa cidade é a beleza que o trabalhador e a trabalhadora leva para o mundo. É daqui que muitos equipamentos, mão de obra, saem para levar para o mundo. Por isso, 259 anos, onde Piracicaba completa, faz com que a nossa cidade seja maravilhosa. Por isso, a nossa diretoria, nossos trabalhadores e trabalhadoras do sindicato desejam a Piracicaba parabéns, que continue sendo essa cidade maravilhosa, essa cidade que só cresce, essa cidade que leva o nome para o mundo. Parabéns, Piracicaba! Plenitude Cirúrgica, venda e locação de equipamentos para cuidar de quem você ama. Atendimento especializado com orientações gratuitas de enfermeira. Produtos para cuidados especiais de idosos. Convalescentes de lesões. Além de produtos adequados para proteger seu corpo na prática de atividades físicas com toda a linha fitness de alta qualidade. Na Plenitude Cirúrgica você encontra produtos de qualidade, atendimento diferenciado, preços justos e entrega rápida. Plenitude Cirúrgica, venda e locações de equipamentos. Rua Santa Cruz, 501, no Bairro Alto. Tire suas dúvidas ou solicite orçamento pelo WhatsApp 19 9
9991 1271. Plenitude Cirúrgica. Piracicaba reforçou a saúde para cuidar de você nesta época que aumentam as doenças respiratórias. Instalamos novos equipamentos, ampliamos o número de médicos, preparamos as equipes para atender com mais rapidez. E lembre-se, todo cuidado é importante. A vacina contra a gripe, hidratação, manter os ambientes ventilados. Para casos leves, faça consulta pelo PiraSUS Digital. Prefeitura de Piracicaba, fazendo o que precisa ser feito. Moda masculina em Piracicaba é Homem Chique, você já sabe, né? A rede HC que sempre tem as melhores marcas, roupas de qualidade com custo-benefício excelente. O Léo tá trazendo as novidades que, aliás, chegam toda semana. Novidades, peças novas lá para você compor o seu look dos pés à cabeça, não é mesmo, Léo? Oi Neto, oi Maria, aqui no Homem Chique já chegou a nossa coleção de inverno. Dá uma olhada nessas jaquetas, modelos exclusivos aqui da loja que você pode simplesmente combinar com tudo. Veio disponível na cor do marrom, preto e bege. Aqui no Homem Chique você vai encontrar uma grande variedade de jaquetas, desde modelos mais sociais, esporte finos, básicas para o seu dia a dia. Suéter também, temos bastante variedade. As queridinhas, as camisas de flanela, tem muita variedade de estampa para vocês. Polos de manga longa, agora o Homem Chique também está trabalhando com polos de manga longa. E esse material específico é de um tecido que não precisa ser passado, não precisa passar, não desbota, é uma maravilha para o seu dia a dia. Aqui na Homem Chique também trabalhamos com jaqueta de couro legítimo. Dá uma olhada no acabamento dessa jaqueta. O couro legítimo tem uma grande vantagem, que é a questão da durabilidade. É uma jaqueta que você vai deixar de geração para geração e dura muito. Fora que retém bem o calor, então ele esquenta até mesmo mais que aquelas jaquetas bem volumosas, sabe? E você acaba usando com tudo também. Qualquer peça você consegue combinar com uma jaqueta de couro. Então é isso, moda masculina nesse inverno é aqui na Homem Chique. Corre pra cá, estamos aqui aguardando por você. Dá uma olhada a cada composição, né, de ternos, de costumes maravilhosos. Aliás, você indo lá, o Léo fica na loja da Rua Benjamin Constant, 923, no centro de Piracicaba. Lá você tem também uma consultoria deles, tá? Eles te ajudam ali a fazer essas combinações, né? Olha que vitrine linda, né? O terno combinando com a camisa, combinando com a gravata. Eles que são fabricantes de gravata, é uma infinidade. Se você não conhece, tá perdendo tempo, você quer fazer economia e se vestir bem, é lá na HC. Passe por lá no centro da cidade, na Rua Benjamin Constant, 923, é HC Homem Chique. Você já deve ter visto por aí, principalmente ali na região da Paulista, né? Onde tem o Varejão da Paulista, mas também em outras áreas da cidade, algo que não saiu de moda, né? Como a bicicleta, como outro esporte, nós estamos falando dos patins, né? Que a gente vê bastante em Piracicaba, o pessoal curtindo, patinando, sempre aos domingos. Eu sempre encontro uma turma ou na Rua do Porto, ou em outras vias da cidade, patinando. Então, uma equipe muito legal aqui no projeto, né? Projeto Patins Piracicaba. A gente vai conversar com eles agora e saber um pouco mais sobre esse projeto. Aline Vieira Santos conosco. Aline, tudo bem? Olá. Tudo jóia? Tudo ótimo, e vocês? Tudo bem, obrigado pela presença. E o Moisés Reinaldo dos Santos, coordenador, conosco aqui. Tudo bem, Moisés? Tudo bom? Moisés. Tudo bem, já aproveitando e agradecendo a oportunidade aí, uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Ó, eles vieram com a camiseta, mostra pra nós a camiseta aí, deixa eu ver. Olha lá que legal. Isso, vem aqui pertinho de mim que acho que é melhor pra mostrar, ó, em detalhes aqui, Ana, pra gente poder ver. É o pessoal do Patins aqui, Patins Piracicaba, camiseta aí, já. Olha que bacana, gente. Gostei, viu? Gostei do logotipo de vocês. E ó a moçada aqui, ó que legal. Boa noite, gente. Tudo bem aí com vocês? Obrigado pela presença, viu? Bom, vamos falar um pouquinho como é que surgiu o
o projeto, né? Desde quando vocês se encontram para fomentar e praticar o esporte? Quem pode falar? Pois não, Moisés. Nós já estamos aí nos nossos encontros há cerca de uma década, né? Na verdade, Legal. começou lá atrás, em 2014. Começou basicamente do desejo de patinar e do encontro com amigos, tudo. Desse desejo se formou um grupo e passamos a nos reunir em diversas datas, seja finais de semana ou mesmo durante as semanas. E esse grupo foi crescendo, foi chegando famílias e foi se estruturando um pouquinho mais. E daí ele foi se tornando um projeto que hoje atende famílias, atende crianças, jovens, adultos, e numa faixa etária aí dos 2 anos e meio, até mais ou menos a casa dos 60 e 2 anos e meio já patinando, é isso? Legal. Exatamente. A mais novinha nossa tem entre 2 anos e 2 aninhos e meio. Vou pedir para mostrar essa, tá aberta a foto, olha que legal, ó. E aí onde vocês se reúnem, né, para fazer a prática? Nós costumamos nos reunir agora com o apoio do poder público, né, através da prefeitura e da Secretaria de Esportes. A gente está se reunindo sempre às quintas-feiras, toda quinta-noite, das 19 até as 21h45, lá no Varejão da Paulista. Toda quinta-feira à noite, o primeiro e o quarto domingo do mês também, das 9 até a 12h30. Legal. Olha, é grande, hein? Pedi para ele, desculpa, pode falar. Perdão. Esses são os encontros fixos, né? Através do projeto também a gente tem eventos externos também, onde a gente reúne a galerinha que já está mais apta, que já está seguindo já há algum tempo o grupo, levando eles para a rua e para outros eventos também, não só em Piracicaba, mas na região também, com grupos de patinadores que já são amigos nossos e já nos acompanham aí ao longo de uma década. Quer dizer, surge com a vontade de patinar, aí o espaço vem logo em seguida, né? E agora, além disso, para iniciação também vocês se organizam, a pessoa que nunca patinou, quer aprender a patinar, vocês também acompanham essa pessoa, é isso? Legal. Sim, faz parte já do encontro fixo a gente acolher qualquer iniciante, né? Uhum. Então a gente acolhe o iniciante, ensina desde criança, adolescente, adulto, né? E na evolução desse iniciante no encontro fixo, a gente passa a levar eles para fazer rolê na rua também e participar de eventos, tanto aqui em Piracicaba quanto na região, cidade de São Paulo. Sim. E você falou de eventos, né? Como tivemos aí o feriado do aniversário da cidade, enfim, eventos específicos, são convidados também a participar? Sim, ano passado a gente foi convidado a participar do Japão na Praça, da Festa da Primavera, fizemos um rolê solidário em parceria com a Funjap. Então, que é a entidade da nossa cidade, né? Isso, exatamente. Que legal, que legal. E vocês têm aí a faixa etária, já vimos que a iniciação é bem cedo, né? Que pode entrar para o grupo. Ali a gente está vendo a moçada, né? Mas tem a idade limite, assim, até tal idade se pode participar? Não, na verdade não tem uma idade limite, né? Geralmente a gente recomenda a partir dos 4 anos, pensando no equipamento apropriado para uma criança de 4 anos. Certo. Mas, como o Moisés falou, a gente tem uma criança de 2 anos, que são famílias de patinadores, e foi a mãe que ensinou. Então, o pai, a mãe, os 2 irmãos, agora nasceu uma bebezinha, ela está com 2 anos e meio, e foi a mãe que ensinou. E tem patins pro pezinho dela? Tem. Geralmente começa no 25, 24, 25, por isso que aí a gente recomenda uma idade recomendado a partir dos 4, mas pode acontecer de 2, 3 anos. Aí onde que? Na Cruzeiro, né? Na Cruzeiro do Sul. Eu sempre encontro ali também na Cruzeiro o pessoal patinando, que é um lugar maravilhoso da nossa cidade para patinar, né? Sim, inclusive o nosso rolê, o nosso passeio aqui em Piracicaba é conhecido como um rolê turístico, um rolê gourmet, porque a gente tenta trazer tanto o pessoal aqui de Piracicaba, quanto o pessoal da região e outras cidades, né? Para passar ali pela Cruzeiro do Sul, passar pelo Engenho Central, passar pela Rua do Porto. Que legal. Né? Quer dizer, faz toda a questão turística também, pontos turísticos da cidade, né? É o que chama a atenção de quando a gente convida outros colegas da nossa comunidade, né? Para vir patinar aqui com a gente em Piracicaba. Ô Moisés e Aline, vocês devem saber, em São Paulo está tendo também, né, não seria uma repescagem, né, mas voltou muito forte, né, principalmente na região da Paulista, que eles fecham a rua, fazem aquela famosa rua de lazer, né, que fica na Avenida Paulista.
E o pessoal tem a patinação, como vocês, muito parecido. Tem aquele patins mais antigo, que é de 4 rodas. Eles dançam junto, né? Essa retomada... bom, vocês estão há 10 anos, né? Como é que funciona isso? Tem período que há uma procura maior? Como é que vocês enxergam sim. isso? Principalmente na pandemia, houve assim um boom dentro da patinação, né? Porque aí houve uma procura muito grande pela patinação na pandemia em qualquer cidade aqui qualquer cidade do Brasil. Então teve uma grande procura depois da pandemia e se manteve, né? Então teve essa alta da procura da patinação durante a pandemia e isso vem crescendo, exatamente. Legal. Quais são os equipamentos que se usa para poder patinar com segurança? Fala bem pertinho. A joelheira. Certo. Pega ali a joelheira para mostrar. Por favor, ela vai mostrando para nós. Tá aí, ó. Esses são acessórios necessários. Vem um pouquinho mais para cá. Mais pra cá. Isso, um pouquinho mais perto da sua amiga aqui. Perto da amiga de microfone. Isso aí, perfeito. Ó, essa joelheira tem que usar para proteger, né? Tem também a cotoveleira. Legal, lá tá do seu ladinho ali, ó. Cotoveleira? Pega ali, ó. Elas vieram completas aqui para mostrar. Olha, trouxe todo o equipamento. Tudo isso é equipamento de proteção, certo? Sim, tem também a munhequeira e o capacete. Munhequeira e o capacete, né? Com isso está protegido, né? Caso vier, de repente, levar um tombo, que é normal, né? A gente aprende também caindo, né? Mas está protegido aí. Legal. Quanto tempo você anda de patins? Eu comecei a patinar. Eu patino, assim, desde os 5 anos. Mas eu comecei no projeto desde o ano passado. Desde o ano passado você está no projeto. Isso. E como é que você descobriu patins? Uma amiga da minha mãe, ela indicou patins pra gente. E fazia tempo que eu queria patinar em um lugar, assim, porque eu só patinava dentro de casa. Aí teve um dia que daí a gente decidiu ir lá e daí nunca mais a gente foi embora. Daí nunca mais parou. E a sua mãe patinava já? Quê? A sua mãe patinava também? Ela começou esse ano. Ela começou esse ano, então você conseguiu levar a mãe para patinar isso? Sim. Olha que legal. E você, quanto tempo você patina? Qual que é o seu nome? Marina. Marina, quanto tempo você patina, Marina? Há 1 ano, eu acho. Quantos anos você tem? 9. 9 anos, olha que legal. Falar com a outra ali também, ó. Qual que é o seu nome? Alice. Alicia? Alice. Alice. Quanto tempo você patina? 2 anos já. 2 anos já? Sim. Já caiu alguma vez? Já ralei a coxa, já ralei o joelho. É normal, né? Faz parte, né? Faz parte, já caí. Então, para quem quer saber mais, vocês têm uma página também, é isso, né? Exatamente. Como é que tá a página? A página é Patins Piracicaba e a gente coloca um vai ali na frente, mas é Patins Piracicaba, no Instagram. No Instagram, né? Isso. No Facebook também. No Facebook também. E o próximo encontro, para quem está assistindo a gente, tanto agora no ao vivo como na reprise, eu quero ir lá. Isso. Eu quero, de repente, ver primeiro, que eu acho que é normal. Vou com meu filho, vou com a minha filha, a gente quer primeiro ver como é que funciona. Tá aí na tela para você. Tá aí em destaque, tá vendo só? Você já pode seguir a página, mas quem quiser ir pessoalmente até para conhecer, qual o próximo encontro? Quinta-feira agora, a partir das 19, no Varejão da Paulista, a gente fica lá das 19 às 21h45. Muitas pessoas às vezes perguntam, eu não consigo chegar às 19, não tem problema, chegando até o horário que a gente vai estar ali, dá tempo de colocar o patins, aproveitar o espaço, a gente está por ali. Legal. Quem falou muito bem de vocês, que adora ir lá, é a vereadora Alessandra. Isso, ela vai sempre lá. Ela falou, né, vai trazer o pessoal que é muito legal. Sim, ela está com a gente desde que ela descobriu a gente, né, Moisés? Há um ano, mais ou menos. E ela está sendo, vamos dizer assim, está ajudando muito a gente. Está envolvida ela, o marido, a filha. Foi que tá todo mundo. Exatamente, todo mundo. Olha... Tem muita gente aqui no YouTube acompanhando, a Michele está assistindo, o Jean batendo palminha pro Patins, a Mariana mandou muitas mensagens, Manu é uma diva, mandando aqui, linda, Mariana, a Simone, a Ana Luísa, a Simone, ela diz, salvou minha vida também, a do meu filho, fomos bem acolhidos, obrigada Aline e Moisés. Que legal, a Ana Luísa também, Patins Piracicaba é uma família maravilhosa e acolhedora. A Luciano também, parabéns ao grupo. O Rei do Óleo, boa noite, Rebeca. E a Mariana dando parabéns a todos aí. Pessoal muito querido, hein, Tem bastante gente no TikTok, eu tô vendo daqui também, bastante gente participando ali no TikTok também.
dando olá e parabenizando. Aline, obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos. Parabéns. Moisés, parabéns pelo projeto. Agradecemos a oportunidade. Viu? Agradeço aí, estendo o agradecimento à Secretaria de Esporte, à Prefeitura de Piracicaba, à Secretaria de Cultura e à Secretaria de Agricultura também, que tem nos ajudado e nos fortalecido muito. Que bom. Muito obrigado Excelente. pela oportunidade. Valeu, obrigado. Parabéns. Pessoal, obrigado às mamães, às filhas, obrigado, viu? Vou tentar patinar então. Eu só posso começar ralando um pouquinho só, né? Assim. Para isso tem as proteções. Olha, muito bem. Exatamente. Vou pegar um patins. Eu prometo começar com um pé só, depois eu pro outro. Né? Não é melhor começar com um pé assim só? Que começa? Não. Como é que é? Cadê o microfone? Presta aqui, Moisés, que agora eu me interessei. Não é melhor começar com um pé só, depois põe o outro? Não, você tem que começar com os dois. Com os dois? Sim. É mesmo? Você começou com os dois pés direto? Sim, eu comecei com os dois, agora eu já sei andar um pouco com um. Eu vou lá, você vai me ajudar então? Se eu prometer que me ajuda, eu vou. Pode ser. Então tá bom, combinado. Então eu vou. Vou no Varejão da Paulista quinta-feira agora. 19h30, é isso? 19 horas. Legal. Tá bom, então. Parabéns, obrigado, viu? gente. Obrigado, Muito gente. bom. Obrigado pela presença, viu? Serjão tá chegando por aí, hein, gente? Sérgio Reis vem a Piracicaba, é isso mesmo, tá chegando. E ó, ele vem numa data especial, vai ter costelada e o Sérgio Reis vai fazer um show maravilhoso, tá? É show inesquecível, é imperdível, viu? Vai ser histórico. Esse showzaço no sábado, dia 19 de setembro, tá chegando, hein, gente? Então, se organize, já compre o ingresso para você garantir, tá? Porque vai acabar rapidinho. Gente, Open Food, todos os setores com aquela costelada maravilhosa, viu? Sérgio Reis, em Piracicaba. Vamos falar de economia e na sua casa, na minha, na casa de todo mundo fazer economia certa. É aqui, ó, no Delta Supermercados, final de semana recheado de preço bom em toda a rede Delta para você. Olha só, vamos começar com o arroz Empório São João, pacote com 5 quilos por apenas R$ 22,99 cada, R$ 22,99 cada. Aproveite, corre porque tem limite por CPF. Esse aí é preço para quem é cliente classe A, viu? Tem mais oferta. Olha a linguiça toscana da Aurora que está saindo no Delta por apenas R$ 19,99 o quilo para quem é cliente classe A. Gente, essas ofertas são válidas até domingo, tá? Exceto para a loja de Tatuí. Olha que beleza, a coxa com sobrecoxa de frango congelada, apenas R$ 6,99. Gente, é isso mesmo, R$ 6,99 o quilo da coxa com sobrecoxa de frango congelada. Quem é cliente classe A sempre paga mais barato no Delta Supermercados. Vamos falar também dessa linha, né, que é o PAC lava-louça líquido da IP, vem com 6 e você tem muito desconto, tá? Ele vai sair a unidade por R$ 1,99 cada. Essa é aquela promoção leve mais por menos, tá? Você paga no PAC aí R$ 11,94 cada, vale muito a pena, então aproveite essa oferta. Cliente classe A vai pagar no óleo de soja da soia R$ 6,49 apenas. Gente, é isso mesmo que você ouviu, R$ 6,49. Atenção, também tem limite por CPF, tá? Então corre aproveitar essa oferta do Delta. Cafezinho Três Corações, tanto tradicional como extra forte, vai sair R$ 23,99. Tá excelente esse preço do café Três Corações no Delta esse final de semana, R$ 23,99 para quem é cliente classe A Delta. Fralda Pompom, essa é a clássica, a econômica. E você vai fazer economia, sabe quanto? R$ 19,99 cada, R$ 19,99 na fraldinha da Pompom. Aproveite, cliente classe A sempre paga mais barato. E você tá vendo aqui o QR Code, ó, que tá aparecendo na sua tela? Você pode apontar a câmera do seu celular aí e você recebe essas ofertas e muitas outras, tá? Aqui a gente fala algumas ofertas para esse final de semana no Delta, até domingo, então aproveite.
Muitas lojas do Delta crescendo no interior paulista. Aqui em Piracicaba tem sempre uma loja pertinho de você. No Secap, na Rua Lourenço Filho, tem loja do Delta. Tem no Jardim Caxambu, na Avenida Comendador Luciano Guidotti. Tem no bairro Vila Areião, na Avenida Monsenhor Martinho Salgô. Tem Delta também no Bong, na Avenida Jaime Pereira. E tem Delta no Piracicamirim, Avenida 2 Córregos. Delta Supermercados, cada dia melhor. Qualidade e variedade, só o Delta tem. O melhor preço da cidade, o Delta tem também. Economia de verdade, comprar no Delta me faz bem. Com um carrinho cheio, as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor. E chegamos ao final do programa, Maria. Quero agradecer muito a companhia de todos, te desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Obrigado a todos, nós ser diferente. Fique com Deus. Até segunda.